Bom dia, boa tarde, boa noite, se espirrar, saúde! 31 de dezembro de 2020, o canal do Mangui chegando com o último dia do ano, com o último vídeo também do ano. Um dia importante. Antes de mais nada, peço para vocês se inscreverem no canal, ativarem o sininho. A gente estipulou, né, uma meta de tentar chegar a pelo menos 600 inscritos ainda esse ano, né? Trabalho começando para informar vocês, que você já acompanha há alguns anos lá no Twitter. A gente vem fazendo muito bem recebido e ultrapassamos a marca de 600 inscritos, bastante legal. A gente agradece a você que se inscreveu e aos parceiros que sempre estão ajudando a gente, né? O Mauro César da ESPN, Thiago Franklin, o Brownie, o Gé do Poderoso Fogon. Então a gente fica muito agradecido pela ajuda de vocês, por gostarem. Eu penso que é um feedback bem interessante, bem legal ver o número de inscritos saltar quase 400, né, nos últimos 30 dias. Muito obrigado mesmo. Mas vamos lá, né? Hoje a gente vai comemorar, quer dizer, a gente vai informar e trazer números do último dia de gestão do Mais Botafogo à frente do Glorioso. Uma gestão que começou ainda no final de 2014, né, com já o iminente rebaixamento deixado por Maurício Assunção, e que termina agora do mesmo jeito. O Mais Botafogo assumiu o clube em 2014. O Botafogo era o penúltimo colocado do Campeonato Brasileiro da Série A e virtualmente rebaixado. Dias depois, uma derrota para o Santos culminou com um rebaixamento lá na Baixada Santista. E agora se despede do Botafogo em penúltimo lugar com uma campanha pior em aproveitamento do que aquela de 2014 e também, infelizmente, o Botafogo virtualmente rebaixado. Eu separei alguns números para trazer para vocês do que o Mais Botafogo fez. Boas coisas, pouquíssimas. Coisas ruins, bastante. Começar, a gente fez um trabalho de pesquisa bem interessante, pegando as administrações recentes que tiveram 2 mandatos, né? O Mais Botafogo teve 2, Carlos Eduardo Pereira e Nelson Mufarrege. A gente pegou os 2 mandatos do Maurício Assunção, os 2 mandatos do Bebeto de Freitas, e os números falam por si só. A gestão do Mais Botafogo, em termos práticos, de resultados dentro de campo, foi a pior que passou pelo Botafogo das 3 que a gente vai citar, se não a pior da história. Foi a que mais elevou o endividamento do clube, com ressalvas, evidentemente. Resultados esportivos pouquíssimos. Vamos falar deles aqui. Para começar, o Carlos Eduardo Pereira teve os seus méritos no início do trabalho, o Botafogo na segunda divisão, praticamente, né? Já estava virtualmente rebaixado, praticamente sem jogador. Isso é uma coisa que a gente vai abordar aqui. Não vamos cair na mentira do Mais Botafogo, que o Botafogo tinha 5, 6 jogadores. É mentira, tinha quase 20 jogadores no elenco. Embora muitos garotos, evidentemente, a maioria não foi aproveitada, mas é mentira que tinha 3, 4, 5 jogadores. O qual Mais Botafogo sustenta essa mentira durante todos os seus 6 anos de mandato à frente do Botafogo. Nesse tempo todo, o Botafogo foi campeão da Série B, não dá para contar como título. Um time do tamanho do Botafogo não pode se vangloriar de ter conquistado uma segunda divisão. Tudo bem, voltou no campo, parabéns, mas acaba aí. Não tem que se vangloriar de ter sido campeão brasileiro da Série B, igual mais Botafogo faz até hoje. Teve sim um bom ano, né? Em 2016, quando foi, depois de flertar com o rebaixamento, o Jair Ventura pegaram o time na zona do rebaixamento e terminar o campeonato em quinto, garantindo uma vaga na Libertadores. Naquele ano em que o Botafogo, a Arena Botafogo foi muito importante, né? Apesar dos meios em que ela foi construída, né? O adiantamento de cota de TV, aquela história, aquela falácia de que eram luvas e quando na verdade era adiantamento. O Botafogo fez uma boa campanha. Em 2017 fez os 3 primeiros trimestres muito bons. O Botafogo foi semifinalista da Copa do Brasil, chegou às quartas da Libertadores, em um jogo que foi prejudicado pelo Grêmio, pela arbitragem contra o Grêmio nas quartas de final, um pênalti escandaloso em cima do Gilson. E a partir da eliminação na Libertadores, né, que veio a eliminação na Copa do Brasil, o time decaiu, não conseguiu vaga na Libertadores do ano seguinte, e em 2018 começou uma série de temporadas lutando contra o rebaixamento, parecido com a década de 90, né? O Botafogo teve o seu ápice em 95 com o título, e de lá para cá
tirando 96, de 97 a 99, sempre lutando para não cair, o rebaixamento vem em 2002, e o Botafogo já vinha lutando contra a queda em 2018, 2019, sempre salvo nas últimas rodadas por apoio da torcida no Newton Santos, apesar de ter um dirigente chamado Márcio Padilha que falava mal da torcida e foi tirado do clube na gestão do Mufarrege. A torcida salvou por muitas vezes o Botafogo do rebaixamento. Esse ano não tem torcida. Com pouco trabalho do comitê de futebol, o Botafogo vai caminhando a passos largos para a Série B. Nelson Mufarrege conseguiu um título, mas se você comparar com as outras gestões, nada muito diferente. Até porque a gente está comparando grupos políticos, né? O grupo do Bebeto, o grupo do Maurício Assunção e o Mais Botafogo agora com a gestão de Carlos Eduardo Pereira e Nelson Mufarrege. Para começar, a gestão do Mais Botafogo, eu levantei os números das gestões do Bebeto de Freitas, 2003 a 2008, Assunção, 2009 a 2014 e Mais Botafogo, 2015 a 2020. A gestão do Mais Botafogo foi a que menos jogou durante esse período. Foram 363 jogos contra 390 de Maurício Assunção e 367 de Bebeto de Freitas. Porém, mesmo com menos jogos, a gestão do Mais Botafogo foi a que mais perdeu, a que menos jogou e a que mais perdeu. Enquanto a gestão de Bebeto sofreu 112 derrotas e a de Assunção 115, em mais jogos, a do Mais Botafogo acumulou 117 derrotas. Também foi a gestão que menos gols fez, 442 contra 608 de Maurício Assunção e 622 de Bebeto de Freitas. No final, nos números, enquanto as gestões de Maurício Assunção e Bebeto de Freitas tinham mais de 52,5% de aproveitamento, Mais Botafogo encerrou com pouco mais de 51%. Ainda que seja um aproveitamento acima da casa dos 50%, um aproveitamento menor do que das gestões anteriores. Arredondando, né? Peguei a cola aqui agora, arredondando em números, agora com a cola em mãos, 52,83% de aproveitamento na era Bebeto, 52,53% na era Maurício Assunção, e 51,33% na era Mais Botafogo. Tentando entender um pouco como aconteceu isso tudo, né? A gestão do Mais Botafogo teve o mesmo número de títulos que a gestão Bebeto de Freitas, apenas um, Carioca, né, de 2018, e o Bebeto, Carioca de 2006. Não vem com essa falácia de campeão da Série B. Série B para time grande não é título. O celular quase caiu aqui agora. Série B para time grande não é título. Parem com esta falácia. E um título para Mais Botafogo, um título para Bebeto de Freitas e 2 títulos para Maurício Assunção. Ainda pior, né, no rebaixamento, né, o Maurício Assunção caiu uma vez, o Bebeto não caiu, Mais Botafogo rebaixando o clube uma vez também. Então você compara, tem o mesmo número de títulos que era do Bebeto, mas tem um rebaixamento que era de Bebeto não tem. Tem menos títulos que o Maurício Assunção e o mesmo número de rebaixamentos. Fora isso, fora toda essa miscelânea aí, o Mais Botafogo, a gente fez uma pesquisa na internet, né? Pegamos jornais de 2003, de quando o Bebeto assumiu. À época, a dívida do Botafogo, ainda que não apurada, estava na casa de 60 milhões de reais. Quando o Bebeto saiu, a dívida apurada era 230 milhões. Não que o Bebeto tenha conseguido 170 milhões em dívidas. É porque muitos jogadores que saíram de 2002, que ainda estão na fila do ato trabalhista, para vocês terem uma ideia, estou falando de 18 anos atrás, entraram na justiça posteriormente. Então, o Bebeto alega que pagou bastante dívida, sem acusar, o Bebeto não está aqui para se defender mais, o Bebeto infelizmente faleceu, e teria deixado o Botafogo com 230 milhões de dívida, a gente está falando de um endividamento de 170 milhões. Aí entra Maurício Assunção, no final de 2018, início de 2019. O Maurício Assunção deixa o Botafogo com 700 milhões de dívida apurada. Uma dívida de 700 milhões. A gente está falando de 370 milhões de endividamento na época, Maurício Assunção. Assim como aconteceu com o Bebeto,
Nem tudo está na conta do Maurício Assunção. Muitos jogadores da gestão de Bebeto, que também estão no ato trabalhista, entraram na justiça. Aí você tem Jefferson Feijão, Felipe Saad, Asprila, e também tem os conhecidos, né? O Juca, o falecido Max, mas enfim. E aí o Maurício Assunção deixa o Botafogo no final de 2014, com um retrato bem parecido, né? Rebaixado, virtualmente rebaixado, com 700 milhões em dívidas. O Mais Botafogo hoje está deixando com uma dívida apurada de mais de R$ 1 bilhão. Se no final do ano passado a dívida era de praticamente 1 bilhão, que foi desmentida no início, na época, se não me falha a memória, o Pedro Villanova e mais um jornalista, eu vou cometer a falha de não lembrar, se eu lembrar eu vou falar aqui, trouxeram esses números. Foram desmentidos por muita gente, inclusive pelo clube, porém, na reunião do Conselho, dias depois, chegou-se sim ao endividamento de R$ 1 bilhão. Um endividamento, o maior endividamento do país. E hoje, né, a dívida do Botafogo, como nenhuma dívida foi paga nesse ano, né, a não ser do ato trabalhista, e mesmo assim com alguns meses de defasagem por conta da pandemia, o Botafogo sofreu diversas ações trabalhistas. Só para Pedro Rosa e Gilson, que são 2 jogadores, perdeu 1 milhão esse ano. É difícil, né? A dívida do Botafogo ultrapassa R$ 1 bilhão. É uma dívida, um endividamento que ultrapassa, evidentemente, que não dá para falar que é tudo nas costas do Mais Botafogo. Muitos jogadores de 2014 entraram na justiça após o campeonato, então essa dívida acabou entrando na gestão do Mais Botafogo, mas pertence a Maurício Assunção, como já aconteceu com o Bebeto, que herdou de Mauro Ney, com o Assunção, que herdou de Bebeto. A gente está falando de um endividamento de mais de 300 milhões, um endividamento, por enquanto, um pouco menor do que de Maurício Assunção, mas vamos aguardar as atualizações no final do mandato. Pode ser que esse endividamento hoje, se você pegar a taxa básica de juros, os empréstimos que foram protestados do Botafogo na Justiça, que o Botafogo não pagou, as novas tomadas de empréstimo que o clube fez com pessoas físicas, né? Carlos Augusto Montenegro gastou bastante, né? Embora já tenha recebido alguma parte de volta, não tudo. O endividamento pode passar até a casa dos 400 milhões no Mais Botafogo. É difícil. Mas ainda, em números absolutos, o endividamento de Maurício Assunção foi um pouco maior, 370 a 300 milhões. E agora a gente vai partir para a situação do futebol em si. Por quê? Quando o Mais Botafogo deixa o clube, o que está acontecendo agora, o Botafogo teria do elenco principal 9 jogadores acabando seus contratos. Diferentemente das outras gestões que deixaram para as novas administrações resolverem, essa renovou com praticamente todo mundo. Só não renovou com o Marcinho porque ele não quis, porque tentaram renovar com ele. Aí você tem o Cavalieri, Saulo, Ellerson, aquilo que a gente já falou, Guilherme Santos, teve o Honda, apesar do Honda ter rescindido, o Honda renovou seu contrato, o Bruno Nazário, o Luiz Otávio Curan e Lucas Campos. Só para efeito de comparação, eu estou falando que renovou 8 em 9 possíveis. Quando o Maurício Assunção saiu, 21 jogadores tinham um contrato, 22 jogadores tinham seus contratos chegando ao fim. Só 2, o Maurício Assunção não renovou com ninguém, ele deixou para o Mais Botafogo renovar tudo. Renovar com quem ele quisesse, evidentemente. E aí, dos 22, o Mais Botafogo renovou só com o Andreazzi e com o Elton Leite. De 22, renovaram com 2. Eu estou falando de menos de 10%. Só para vocês terem ideia do nível. Em 2008, quando o Bebeto de Freitas saiu e Maurício Assunção chegou, o Botafogo vivia uma situação de salários atrasados também e de 16 jogadores em final de contrato. Desses 16 atletas, só o Thiaguinho, aquele volante carequinho que depois foi para o Fluminense, que também está no ato trabalhista, também processou o Botafogo. É difícil falar quem não processou o Botafogo nesse período. A gente vai falar nos próximos vídeos. Eu estou prometendo isso, estou terminando de fazer umas apurações. Dos 16 jogadores, e aí você tem Renato Silva, que era titular, você tinha Abedi, que já não jogava mais
no clube, já tinha saído para o Juventude. Você tem Marcelinho, um meia que veio do Vasco, jogou 1 ou 2 jogos só. Enfim, eram 16 jogadores e só o Thiaguinho ficou. Aí você compara. O Maurício Assunção eram 22, ficaram 2. Diretoria nova que renovou. O Bebeto eram 16, só um que renovou. E agora o Botafogo renovou com todo mundo, por mais que seja algum só por 2 meses, e deixa o pepino na mão da diretoria nova. Como eu te disse, não adianta ter o dinheiro bloqueado para isso. O dinheiro vai acabar uma hora. O dinheiro é disso porque o Luiz Henrique foi vendido. Então, uma gestão séria, ela economizaria para poder sim investir no elenco de uma eventual segunda divisão, que eu acho que é o que vai acontecer, infelizmente, ou até mesmo de uma eventual Série A, porque o Botafogo vai ter que se planejar, vai ter que se refazer se quiser fazer alguma coisa. Além disso, para finalizar um pouco essa questão do Mais Botafogo, o Botafogo termina o ano de 2020 como o time da primeira divisão do futebol brasileiro que mais utilizou jogadores. O Botafogo foi o time que mais... O Botafogo botou a campo só este ano 52 jogadores. Eu estou falando, vou repetir. O Botafogo, um time de primeira divisão, botou em campo 52 jogadores. Fiz uma pesquisa, foi difícil achar muitas súmulas, né? Porque o Campeonato Carioca de 2002, o Botafogo, tirando 2002, que o Botafogo teve o time principal, que jogou o Campeonato Rio-São Paulo, a Copa do Brasil brasileiro, e teve o time B, que jogou o Campeonato Carioca, que era o Caixão. Também teve esse ano, mas esse ano foram só 2 jogos com o time B. Tirando 2002, que teve essa peculiaridade, foi o ano que o Botafogo mais usou jogadores nos últimos 38 anos. Isso porque teve a pandemia. Evidentemente, você, em um período um pouco mais curto, você pode utilizar mais jogadores, mas não podemos esquecer, o Botafogo contratou 20 e tantos jogadores esse ano. Acho que foram 25 jogadores esse ano. Foi o ano que o Botafogo mais contratou, superou 2002, quando o Botafogo disputou aquele Campeonato Brasileiro com praticamente um time novo. Superou 2003, quando era a segunda divisão e o Bebeto contratou um monte de gente. Superou até mesmo 2015, quando mais o Botafogo contratou muita gente. Entendeu? É muita coisa. A única certeza que a gente fica é que o salário está garantido até fevereiro. Coisa que o Bebeto e o Maurício não deixaram, mas que mais o Botafogo deixa por uma decisão de uma ação movida pelos 5 clubes. Não foi um movimento do Mais Botafogo, que fique claro. E na sorte do Luiz Henrique ter sido vendido. Então, eles se despedem hoje do Botafogo após 6 anos. Vou pegar os números absolutos aqui. O Mais Botafogo foram 363 jogos, com 156 vitórias, 91 empates, 117 derrotas, 442 gols marcados, 377 sofridos, 65 gols de saldo. Pior campanha do Botafogo na história do Carioca, que foi no ano de 2019. E a gestão do Mais Botafogo foi a gestão com mais treinadores na história do Botafogo. O Bebeto, que teve 2 mandatos, teve 12 comandos diferentes, embora sejam 11 treinadores diferentes, porque o Cuca teve 2 passagens, né? Um em 2006 e 2007, depois teve aquele pequeno período que o Mário Sérgio assumiu, e depois ficou 2007 e 2008. O Maurício Assunção teve 7 treinadores, um número bem inferior. Você teve o Oswaldo de Oliveira, por exemplo, ficando 2 temporadas inteiras. Elucidar nomes, né? Mostrar os nomes, né? Levir Coupe, Paulo Galvão, Bonamigo, PC Guzmão, Pérez Chamusca, Celso Roth, Carlos Roberto, Cuca, Mário Sérgio, Cuca de novo, Geninho, Ney Franco, os treinadores da gestão da Assunção. Do Maurício Assunção, Ney Franco, Estevão Soares, Joel Santana, Caio Júnior, Oswaldo, Eduardo Húngaro e Wagner Mancini, o treinador do rebaixamento. E o Mais Botafogo foram 13 treinadores. Renê Simões, Ricardo Gomes, Jair Ventura, Felipe Conceição, Valentim. Aliás, foram 13, não. Foram 11 treinadores e 13 comandos, né? Que tem o Valentim, Paquetá, Zé Ricardo, Barroca. Aí você tem a volta do Valentim, Altuori, Lazzaroni, Ramon Barra, Emiliano Dias e, novamente, o Eduardo Barroca.
O Mais Botafogo em resultados. Copa do Brasil, melhor participação foi a semifinal em 2017, Libertadores das quartas também em 2017, Sul-Americana foram as oitavas em 2018 e 2019, Brasileiro foi o 5º lugar em 2016 e o Carioca o título de 2018. A Série B não dá nem para contar. Como eu te disse, time grande não se vangloria de ter jogado e ganha a Série B. Maurício Assunção teve como melhor participação no Brasileirão em 2013, o 4º lugar. Sul-Americana, quartas de final em 2009. Foi campeão carioca em 2010 e 2013. Copa do Brasil, quartas de final em 2013 e 2014. Libertadores 2014 na fase de grupos. Bebeto de Freitas não jogou Libertadores. Semifinal de Copa do Brasil em 2007 e 2008. Quartas da Sul-Americana em 2008. Sétima no Brasileirão em 2008. Série B também não dá para contar, apesar do vice-campeonato, né? E Campeonato Carioca campeão em 2006. No geral, esse é o retrato das últimas gestões, comparando mais Botafogo com o Bebeto de Freitas e Maurício Assunção. Dentro de campo, resultados parecidos e, na comparação, na minha visão, um resultado muito pior do que das duas gestões. Muito não, exagerando. Pior do que das duas gestões. E dentro de campo, resultado técnico, aproveitamento, mudança de treinador, um desastre total fora de campo, então, administrativamente, ridículo. Mas Botafogo entregou a gestão para o comitê gestor de futebol, uma gestão péssima, ridícula, fétida e nociva aos cofres do clube. O Botafogo terminando muito próximo do rebaixamento, reféns de empresários, Eduardo Duran, Marcos Leite, que também não é diferente. A diferença é que o Marcos Leite botou menos jogador que o Eduardo Duran, mas são jogadores que também não agregaram em nada, tecnicamente falando. Enfim, o Botafogo encerra 2020 com a expectativa de um futuro tenebroso, a falácia da SA que ia e acabou não saindo. E aí você tem o disse que disse, você tem a turma que estava em torno do Laércio, que fala que a SA era, sim, um capital aberto para estrangeiros, para torcedores de outros clubes. Aí você tem a versão de Montenegro e outros dirigentes de que era um projeto fechado para botafoguenses, que não tinha nem apresentação em outro idioma. Fica aquele disse que disse, e o Botafogo, no final, tomando na tarraqueta. E aí, vamos torcer para que o do Sérgio Melo e o Vinícius Assunção tenham uma gestão profissional, ética e com resultados, tanto dentro quanto fora de campo. O Botafogo ainda está no ato trabalhista. Essa, sim, foi uma vitória do Mais Botafogo, porque assumiu o clube no final de 2014, conseguiu a reinserção no ato, um acordo costurado em que o dinheiro da Globo era automaticamente retido e repassado a essa conta judicial, e os pagamentos feitos. O Botafogo pagou muito dinheiro de dívida trabalhista nesse período. Porém, precisamos ser justos também. Eu vou fazer abrir o arquivo aqui do Botafogo, de quanto o Botafogo pagou em dívida trabalhista nesse período dessa administração do Mais Botafogo em si. Evidentemente, muita gente vai falar, mas não fez mais que obrigação. Eu sei, mas, ora, fazendo uma conta rápida aqui, 61, 86, eu estou falando de praticamente de mais de 100 milhões de dívida trabalhista paga. Mais de 100 milhões. É muita coisa. Mas o endividamento foi muito maior. A gente sabe, empréstimos e mais empréstimos, adiantamentos de cotas de TV, ações na justiça por mais diversificados motivos, até o Balmer Machado processando o Botafogo. Enfim, este é o panorama do Botafogo. A gente torce para que mude no futuro bem próximo, porque o Botafogo está agonizando e não tem tempo para esperar. Ontem falei rapidamente com o ministro da Assunção, desejei boa sorte a ele, pedi para, pelo amor de Deus, ajudar o Botafogo, ter uma gestão profissional. Novamente, agradeço a você por ter acompanhado esse vídeo até o final. Um vídeo um pouco mais longo, mas com bastante detalhe, com bastante informação. E te agradeço pelo ano de 2020, para a gente estar começando uma parceria, né? Espero que seja de longa data, para a gente estar crescendo. Espero que continue em 2021. Um feliz ano novo para todo mundo. Saudações alvinegras, que Garrincha, Carlito Rocha, Newton Santos e companhia limitada nos abençoe lá de cima. Um forte abraço para todo mundo. Se inscreva, ative o sininho. Abençoe a família de vocês e tchau!